Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Doce amado Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, me faz canal de bênção na vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Vem com cura, libertação, abre os caminhos dos teus filhos e filhas, Pai. Tira tudo que não é teu, todo o entulho que atrapalhou os projetos, os propósitos dos teus filhos. Daniel orou por 21 dias e o anjo falou para Daniel que Deus já tinha escutado as orações de Daniel. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, libera o nosso caminho, abre os caminhos da bênção, abre, Senhor, portas que ninguém fecha, as portas boas sejam abertas a partir de hoje e as portas erradas sejam fechadas. Nos dá discernimento espiritual para que quando houver algo a ser discernido entre o bem e o mal, que seja bem claro em nossa visão, em nossa mente. Fala conosco, doce amado Espírito Santo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Vem, Espírito Santo, toca com teu amor e poder, habita em cada um de nós, habita em cada membro das nossas famílias, porque o Espírito do Senhor é que nos dá liberdade, é que tira as vendas dos nossos olhos espirituais, é que abre os nossos caminhos, dá boa visão, uma visão clara, uma visão nítida. Quantas vezes, Senhor, procuramos algo que está à nossa frente e não encontramos. Abre os nossos olhos para valorizarmos tudo aquilo que já temos, tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. Abre os nossos caminhos, onde estiver algo travando, destrava o Espírito Santo de Deus. Como diz na tua palavra, onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Liberta os teus filhos que estão cativos, estão em cativeiros espirituais, coisas que não vemos, Pai. Faz cair por terra todas as algemas na vida dos teus filhos e filhas. Abre os caminhos, endireita caminhos tortuosos. Dai-nos um caminho reto, a vontade de agradar ao Pai, que é boa, perfeita e agradável. A vontade, os planos de Deus para as nossas vidas, que se cumpram e que nada nem ninguém atrapalhe. E que oremos todos os dias, te pedindo o doce amado Espírito Santo para que esteja conosco, para que nos dê uma nova vida, uma vida de excelência, uma vida que agrade a Deus, uma vida onde as pessoas olharem e falem, é a mão de Deus agindo em favor, Deus conosco, somos a maioria, necessitamos de ti, ó Pai. Vem com a tua bênção, com a tua libertação, com a tua misericórdia e perdão dos nossos pecados. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3, a tua palavra, Pai, fala, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, dai-nos a fé, aumenta a nossa fé, como diz na tua palavra, para orar também para que sejamos libertos. Estou aqui em oração, te pedindo, doce amado Espírito Santo, nos liberta de toda maldade, toda perversidade, como diz na tua palavra. Orem
também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Nos ajuda, Senhor. Abençoa cada membro da nossa família para que tenha fé, para que espere em Ti, porque aqueles que esperam em Ti não se cansarão, não ficarão decepcionados. Nós temos fé, nós Te buscamos, nós Te louvamos e adoramos, mas o Senhor é fiel, Ele nos fortalecerá e nos guardará do maligno. Guarda, Senhor, guarda as nossas vidas, guarda as nossas mentes de pensamentos acelerados, de pensamentos maus, de pensamentos negativos, de seta, do inimigo das nossas almas, de pessoas mal intencionadas. Dai-nos discernimento espiritual para termos liberdade. Tira tudo que não é teu. Tira más amizades dos nossos caminhos e dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Abre os nossos caminhos. Nos livra, Senhor, dos homens perversos e maus. Livra-nos, Senhor, das ciladas do inimigo das nossas almas. Que os teus filhos e filhas tomem decisões assertivas. Que esteja tão claro, branco como a neve, muito claro. Todas as decisões que formos tomar, Senhor, que esteja claro que é o caminho que te agrada, é o caminho certo. Não vamos nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, porque os nossos caminhos estão abertos. E Deus envia anjos, anjos poderosos, como diz no Salmo 33, versículos 34, versículo 7 ao 10. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Ó Senhor, na tua palavra fala, como é feliz o homem que no Senhor se refugia. Nós nos refugiamos em ti. Nós temos o temor do Senhor e temos e buscamos a tua santa presença, doce amado Espírito Santo. Fica conosco, envia teus anjos poderosos, Senhor. Acampa, que teus anjos poderosos sejam sentinelas ao redor, ao nosso redor, porque temos o temor do Senhor. Este canal é um canal de bênção, um canal de Deus, um canal que leva a tua palavra. Onde essas orações chegarem, Senhor, entra com cura, com libertação, com caminhos abertos, com bênçãos sem medidas, com prosperidade nas finanças, na saúde. Pai, o que é uma pessoa, um ser humano sem saúde? Ela não produz bem, ela não vive bem, ela não tem alegria. E na tua palavra, Senhor, fala: provem, vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Olha, Senhor, olha para nós. Traz felicidade para a vida dos teus filhos e filhas, pois nos refugiamos em ti e nós provamos da tua bondade, nós provamos do teu amor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom desde o início do universo que o Senhor formou, o Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor que formou todas as vidas, fez todas as vidas, todas as aves dos campos, todos os animais. Olha para teus filhos e filhas, cuida de nós, cuida das crianças, abre caminhos que ninguém fecha, Senhor, para tuas famílias prosperarem, para teus filhos e filhas provar do teu amor, da tua bondade. Nos ensina, Senhor, a cuidar bem de tudo que o Senhor nos entregou, dos animais, das crianças, dos idosos, de pessoas que estão enfermas. Ó Senhor, restaura a saúde, dá alegria,
Abre os caminhos daquele que o inimigo fechou, daquele que estava cegado, daquele que estava no caminho errado. Traz de volta o teu caminho, ó Senhor, porque a nossa luta não é contra o corpo e o sangue, mas contra o inimigo das nossas almas e os seus agregados. Tem misericórdia do teu povo, abre os nossos caminhos, tira tudo que não vem de ti, Senhor. Em 1 Coríntios, versículo 16, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ó Senhor, dai-nos coragem, aumenta a nossa coragem, aumenta a nossa vigilância, Senhor, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Coloca um anjo na nossa boca, travando todas as palavras que não vêm de ti. Palavras que o inimigo coloca na mente dos teus filhos e filhas para falar coisas erradas, para travar o caminho dos teus filhos e filhas. Nos dá coragem, nos dá bons sentimentos, porque onde o Espírito Santo está, há liberdade. E nós somos livres, porque somos filhos de um Deus todo-poderoso. E em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, doce amado Espírito Santo de Deus, nos faz fortes e corajosos, porque este é o Espírito Santo de Deus, aquele que é de poder, de amor e de equilíbrio, o fruto do teu Santo Espírito, amor, a paz que excede todo o entendimento. Enquanto o Senhor trabalha em nosso favor, temos a paz que excede todo o entendimento, porque temos o fruto do Espírito Santo, o amor, o equilíbrio, a paciência de esperar as coisas de Deus no momento certo, na hora certa. Tem pessoas que falam que Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e Deus não falha. Deus não tarda, Ele chega no momento certo, na hora certa, que é para todos verem que foi o mover de Deus, que não tem a mão de homens, que não tem intervenção humana, mas sim a poderosa mão de Deus agindo em nosso favor. E agindo Deus em nosso favor, quem impedirá dos nossos caminhos estarem livres, abertos para boa prosperidade, para que os nossos frutos prosperem tanto que dê a 30, 60, 100 por um, para que os teus filhos e filhas prosperem tanto, os frutos sejam tão prósperos que dê para ajudar milhares de pessoas, seja com uma palavra, seja na área financeira, na área da saúde, cuidando dos outros, dando boas esperanças com nosso testemunho, que os teus filhos tenham grandes testemunhos, Pai, para dar neste canal, que é para a tua glória, para que todos vejam que o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel, que passou aqueles 21 dias, mas Deus já tinha liberado no primeiro dia a bênção de Daniel. E o anjo do Senhor foi em socorro para liberar a bênção que foi travada no caminho, e a bênção chegou nas mãos de Daniel. Faz as bênçãos dos teus filhos e filhas chegarem em nossas mãos, Pai. Que as nossas bênçãos sejam destravadas, não vamos desistir dos nossos caminhos abertos, das famílias abençoadas, protegidas, amadas, seladas, blindadas com o sangue do Senhor Jesus. Todo o sangue derramado na cruz teve um propósito de nos curar, de nos libertar do pecado, libertar das garras do inimigo das nossas almas. Porque os teus filhos e filhas, eles têm um propósito a cumprir na terra, é para a tua glória, tudo para a glória do Senhor. Temos a vitória porque somos filhos e filhas amadas de um Deus que é todo poderoso,
o Deus que fez os céus e a terra, e que há mudança, a transformação. Somos filhos de um rei, e filhos de um rei não se curva aos problemas. Nós entregamos os nossos problemas nas mãos de Deus, nas mãos do justo juiz, daquele que tira tudo que era sujo, tudo que era ruim, tudo que atrapalhava. Senhor, assim como uma estrada que às vezes desmorona os montes e ela trava aquela estrada e as pessoas não podem passar, e depois chega o socorro naquela estrada e começa as máquinas a trabalhar e tira todo o entulho, tira toda aquela sujeira. Tira, Senhor, desbloqueia os nossos caminhos, dai áreas livres, área de descanso no coração dos teus filhos e filhas, para que possam trabalhar em paz, para que possam produzir em paz, para que trabalhe em lugares que ame, porque é a bênção do Senhor. Quando o Senhor abençoa, o homem é feliz no seu trabalho, é feliz no seu lar, é feliz com a sua família, e ele vive a abundância aqui na terra. Precisamos, Senhor, viver a abundância de dias felizes aqui na terra, que é para que todos vejam a tua glória, e aqueles que estavam longe de ti, volte por causa do testemunho de muitos, que outros cheguem a esse canal, que cheguem a ouvir a tua palavra, que onde há o Espírito Santo, há liberdade. A liberdade, a liberdade de vida, há bênçãos, há vitórias, e o inimigo cai por terra. Não há gigante que fique de pé na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E é no nome do Senhor Jesus, no nome que tem poder sobre todo nome, que eu oro, já agradecendo toda provisão de alimentos, de paz, de saúde, de caminhos abertos, famílias protegidas de todos os males e perigos, afastando de nós toda maldade, toda perversidade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ore comigo, meu irmão, minha irmã, o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Ore comigo, Pai nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, livra-nos do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tinha que falar algo que dói no meu coração e de muitos que têm amor no seu coração. Vamos ensinar para as nossas crianças, ensinar para os nossos jovens ter amor no coração pelos nossos animais. Quantas crianças que amam os animais, quantos jovens que lutam por causas de animais, quantas pessoas que lutam por causas de crianças para defender crianças de maus tratos, animais. Tudo que é de maus tratos é muito triste e isso não agrada a Deus. Se você vê uma pessoa maltratando uma criança, maltratando um animal, por favor, tome providências. Deus cobra de nós quando nós não tomamos providência. É descaso. Me faltou a palavra, mas é uma palavra que ela é muito, muito conhecida. Ai, perdão que eu esqueci, logo agora deu branco na palavra. Falta de você não socorrer é crime. Hoje em dia é crime quando uma pessoa não toma uma atitude e Deus não se agrada. É omissão. A palavra é omissão. Vamos orar para ter uma sociedade mais amorosa. Estamos vendo coisas horríveis acontecer em nossa sociedade. E isso não quer dizer o pobre ou rico porque tem dinheiro, porque não tem dinheiro. Isso, caráter, não tem classe social. Isso acontece em qualquer classe social. Então, vamos orar para que a gente tenha uma sociedade mais amorosa, mais temente a Deus. Parece que as pessoas estão perdendo o amor. Agora, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, não deixe que a frieza dos outros congele o seu calor, congele o seu coração. Seja amoroso, seja amorosa. E com um caso que está aí mexendo com todo mundo, diante de tanta perversidade, tanto com criança como animais, mas o que está nas redes sociais sobre o caso Orelha, eu não tinha como não falar. Cão comunitário, cachorro na rua, isso não é lugar de um animalzinho que depende dos humanos, porque a maldade, a perversidade está grande. Se tem pessoas que têm coragem de tocar fogo numa pessoa que está em situação de rua, imagine o que fazem com os animais. Se a vida do ser humano não está valendo nada para o homem perverso, que dirá os animais? Vamos ter mais amor, vamos acolher. Você que pode, que tem condições, acolha um animal que está em situação de rua. Não seja um daqueles que coloca um animal, mas é um cão comunitário. É você tem um coração bom, mas na rua tem todos os perigos. Por favor, meu irmão, minha irmã, pense nisso que eu estou falando. Se você não pode fazer nada, mas ore, peça a Deus para que Deus envie anjos poderosos para proteger nossas crianças e os nossos animais. Estão sendo vítimas de coisas horrorosas e não podemos ficar sem ajudar, nem que seja uma oração, faça, por favor. E eu creio, meu irmão, minha irmã, nem um pai, nem uma mãe quer ter um filho fazendo maldade com os outros, porque aquele que apoia a perversidade, ele tem um preço a pagar com Deus, porque a nossa sociedade ela é falha, a justiça dos homens ela é falha, mas de Deus não estou desejando mal, eu estou falando a verdade. De Deus ninguém se esconde. Me perdoe, meu irmão, minha irmã, mas eu precisava falar porque é uma dor muito grande, não só no caso de Orelha, mas eu acompanho todos os dias. Perversidade humana
E é terrível o que as pessoas andam fazendo com vidas humanas e com os animais. Vamos orar todos os dias e pedir a Deus que nos livre. Por que que eu oro todos os dias pedindo para que Deus nos livre da maldade humana e espiritual? Por quê? E do homem sanguinário. Que Deus nos livre. Que Deus livre as nossas crianças, que Deus livre os animais abandonados e às vezes escravizados dentro de um lar. Às vezes as crianças estão sendo escravizadas pela própria família. Senhor, nos abençoe e nos guarde. Abençoe e guarde todas as nossas crianças e os nossos animais, porque são indefesos. Nos livra, Senhor, e nos dá paz, a paz onde há o Espírito Santo, a paz. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Perdão, mas eu tinha que falar. Tem coisas que ficam doendo na nossa alma. Eu me compadeço, eu amo animais. Eu tive 2 que faleceram ano passado por enfermidades, foi uma luta. Tenho outra agora que eu amo demais. Às vezes eu estou fazendo a oração, ela está do meu lado e acaba latindo. Mas eu amo os animais, eu amo crianças e amo pessoas. Por isso que eu venho aqui orar por nós todos os dias, pedir a Deus livramentos, bênção e prosperidade, porque é isso que eu quero para minha família, para minha vida, para a sua família e para a sua vida. Grande abraço, meu irmão, minha irmã, que Deus nos proteja e nos livre de toda maldade, em nome do Senhor Jesus. Amém.